Mateus capítulo de número 3, versículo de número 13 em diante, diz o seguinte, a palavra de Deus: Então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu das águas. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e repousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Amém? Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos, deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos voltar para o texto bíblico em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, nós somos gratos. Gratos, Pai, porque o Senhor reservou essa data, o Senhor reservou esse dia para estarmos na sua casa, para estarmos reunidos com os nossos irmãos e para ouvirmos exatamente, ó Deus, aquilo que o Senhor irá falar conosco. Nós cremos, Deus, na sua providência, nós cremos que nada o pega de surpresa. E o fato de estarmos aqui, Deus, e serem exatamente essas pessoas e não outras, é porque sabemos que o Senhor cuida de tudo, zela por tudo e tem tudo sob o controle das suas mãos. Então fala conosco, Deus, quebranta, Pai, o nosso coração. Senhor, ilumina a nossa mente, tira, Senhor, a cegueira dos nossos olhos, aquilo, Pai, que vem para nos confundir, aquilo que vem, ó Deus, para fazer com que não venhamos prestar atenção e para que a gente não receba aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Nós já entregamos o nosso louvor a Ti, nós já oramos a Ti, nós já entregamos as nossas ofertas, e agora, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é poderoso, e cremos que o Senhor tem o controle de tudo, agora cremos que o Senhor tem algo a entregar a nós. Então, Senhor, nos visita, que possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Dizem por aí, eu não sei se você é um leitor assíduo, não só da palavra de Deus, mas se você gosta de ler livros, gosta de ler matérias, gosta de ler artigos. Dizem por aí que quando nós lemos um livro qualquer, ok? Um livro qualquer, diversas vezes, em momentos diferentes da nossa vida, é possível que você tenha uma compreensão cada vez melhor da história e você possa ter um aprofundamento daquilo que está sendo abordado na obra que você está ali lendo e relendo. Então, sei lá, se você lê hoje as Crônicas de Nárnia, daqui a um ano, dependendo do que aconteceu com a sua vida, se você ler de novo, você vai ter uma percepção diferente de alguns pontos. Dizem por aí que com a literatura funciona assim. De verdade, eu acho que com a Bíblia, eu acredito que com a Bíblia também acontece algo parecido. Não que o texto bíblico ele tenha diversos significados, como algumas pessoas entendem, né? Não, a Bíblia cada um lê, cada um entende a sua verdade, cada um entende o seu significado. Não, a palavra de Deus, assim como um texto que você encaminha no seu WhatsApp, tem um propósito muito certo e tem um significado certo. O que acontece é que a Bíblia tem diversas aplicações, mas o seu significado é um só. E eu entendo e eu acredito que existe certa verdade de que a cada momento em que nós lidamos com esse texto sagrado, nós meditamos nele, nós gastamos e investimos o nosso tempo. A cada momento, a cada oportunidade que nós procuramos conhecer mais sobre esse livro,
essas palavras elas começam a fazer cada vez mais parte dos nossos dias. Pode deixar aqui, varão, pode deixar, não vai me atrapalhar não. Essas palavras elas começam a fazer cada vez mais parte dos nossos dias, começam a fazer cada vez mais sentido nas nossas vidas. E de certa forma, a gente acaba enxergando aspectos que sempre esteve no texto. Eu não sei se você já teve essa experiência. Você lê e lê há tantos anos a Bíblia. E aí você vai em um culto. E aí o pastor ele prega. E aí a pastora. E aí sei lá quem está pregando. Eles pregam. E aí você fala, uau! Aonde que estava escrito isso que eu nunca percebi? Tem alguém que já teve essa experiência? De depois de você sair de um culto onde alguém estava falando da palavra de Deus, você fala assim, nossa, eu sempre li o Salmo 23, eu sei de cor, mas eu nunca ouvi desse jeito, eu nunca tinha entendido dessa maneira. Alguém? Está comigo? Tem alguém? Estamos juntos então nessa. O que eu percebi, e de verdade, o que aconteceu comigo nessa semana, enquanto eu meditava nesse texto aqui de Mateus capítulo 3, versículo 13, é que ao olhar novamente para o batismo de Jesus, eu percebi que, embora sempre esteve aqui essa questão, embora sempre esteve no texto, talvez eu nunca enxerguei com essa profundidade. Eu nunca compreendi dessa forma. O que eu percebi, e o que eu quero também que você perceba nessa noite, é que o batismo de Jesus, ele não pode ser equiparado ao nosso batismo. Essas duas coisas, o batismo de Jesus e o nosso batismo, você que já se batizou nas águas depois de adulto, não são duas coisas que estão na mesma prateleira. Não são duas coisas que são iguais. O batismo de Jesus, ele é igual em certas medidas, mas ele é diferente do nosso. É claro que, em certo sentido, o batismo de Jesus, ele continua sendo um forte argumento para a nossa necessidade de sermos batizados. Nós temos o nosso discipulado de batismo e em nenhuma das aulas nós falamos sobre isso. Ora, se Jesus se batizou, imagine eu e você que precisamos. No entanto, o que acontece aqui no nosso texto é algo completamente diferente do que aconteceu no dia que você desceu as águas. Seja aqui na Vivendo em Amor, ou seja na igreja que você congregava antes. O que acontece com Jesus não é o que aconteceu comigo e com você quando descemos as águas do batismo. Por isso, eu quero te convidar a prestar atenção hoje, a prestar completa atenção hoje no nosso texto. Mateus ele inicia o versículo 13 nos informando que Jesus ele parte da Galileia ao Jordão. É uma viagem que eu não consegui, irmãos, ter um dado exato, mas os números eles eram muito amplos e eles variavam de 50 quilômetros a 120 quilômetros de distância, para você ter ideia. Lembrando que isso era feito a pé. Você não podia chamar um Uber, você não tinha metrô, por mais que você reclama, você não tinha ônibus, por mais que você reclame, nessa época você iria viajar de 50 a 120 quilômetros a pé. E como nos nossos dias, e como nos dias de hoje, ninguém inicia uma viagem tão longa, ninguém se propõe a viajar a uma distância tão distante, sem nenhum propósito. Você não fala assim, olha, já sei, vou arrumar minhas malas e vou pegar a Bandeirantes, vou pegar a Anhanguera e vou-me embora. Por quê? Eu vou descobrir, no meio do caminho eu descubro. Não, você não faz isso. Você não sai da sua casa, gasta energia, gasta tempo, se desgasta sem um propósito definido. Jesus, ele tem algo muito bem definido na sua mente. O propósito de Jesus é muito claro. Jesus sabia o que ele queria. Jesus sabia o que ele iria fazer: ser batizado. Ele então começa o seu trajeto, a sua longa viagem, e se dirige ao deserto da Judéia. É ali no deserto da Judéia que multidões se reúnem para ouvir um homem de aparência um tanto quanto peculiar.
Multidões se reúnem no deserto para ouvir um homem que se vestia com roupas de peles feitas de pelos de camelo, um cinto de couro, um homem que se alimentava com uma dieta muito estranha também, gafanhotos e mel silvestre, mas cuja pregação com duras palavras faziam com que muitos, além de desejarem estar ali no meio do deserto, muitos também optavam e desejavam a mudança que esse homem pregava. E logo quando você se aproximava dessa grande multidão, além de ouvir o burburinho e aquela loucura, sempre quando tem muita gente reunida, você podia ouvir esse homem gritando a plenos pulmões: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Alguém que estava clamando em total desespero, porque sabia da urgência, porque sabia que muito em breve isso iria se cumprir. O reino dos céus estava próximo. É quando João, o Batista, esse homem aqui peculiar, ele percebe que no meio da multidão, em sua direção, aquele a quem ele tanto anunciava, aquele a quem ele foi escolhido por Deus para preparar o caminho, está vindo na sua direção e se apresenta a ele. João e Jesus não eram desconhecidos, eles eram parentes, mas nesse momento aqui, Jesus se apresenta, e não só se apresenta, mas Jesus, ele também demonstra o seu desejo, o desejo de ser batizado. Então, meus irmãos, que quando isso acontece, que quando Jesus se apresenta diante de João Batista e diz: João, eu também quero isso aí que o pessoal está fazendo. Eu ouvi o que você está falando, eu ouvi você gritando, eu conheço sua voz de tanto tempo, quando a gente brincava, quando a gente era criança, eu ouvi sua voz de tão longe, e eu quero isso, eu quero ser batizado. E quando João Batista ouve isso, irmãos, no versículo 14, ele tem uma reação instantânea. E de verdade, quando eu li o versículo 14, enquanto eu meditava e orava nesse texto, eu tive que parar tudo que eu estava fazendo, eu tive que olhar para o nosso texto, eu comecei a conversar com o João. Ih, o Alex endoidou, recebeu o santo, viu um vulto, o João sentou, não irmão, não isso, não, é uma figura de linguagem. Quando eu vejo a reação de João Batista, logo após Jesus manifestar o desejo de ser batizado, eu conversei com João, e a minha conversa foi mais ou menos a seguinte: João, eu te entendo. Sim, João Batista, estou contigo, cara. Eu te entendo, porque afinal, João foi posto em meio a uma situação que não fazia sentido algum na sua cabeça. João Batista está pregando e preparando o caminho para o Senhor. João Batista está apregoando aos quatro cantos daquele deserto que muito em breve alguém tão poderoso, alguém tão grande viria, o reino seria estabelecido. Na semana passada, eu não sei se você esteve conosco, mas se você não esteve, vai lá no YouTube e você assiste a mensagem da semana passada. Nós vimos que em meio à pregação de João Batista, esse homem que clamava no deserto, esse homem que era a voz e que preparava o caminho, esse homem, ele tinha total consciência de quem ele era. João Batista tinha total consciência quem era este que ele estava preparando o caminho, e mais, João sabia da diferença entre eles dois. João sabia que, eu que sou o precursor, eu que sou a voz que prepara o caminho, sou muito diferente daquele que vem para trilhar por esse caminho que eu preparei. No versículo 11 do capítulo 3, João Batista, ele diz que logo após ele viria alguém muito mais poderoso do que João, muito mais poderoso do que ele, alguém que João diz não ser nem digno de levar as sandálias dos seus pés. Nessa época, nessa cultura, quando você chegava da rua, e
E quando você, depois de andar muito, seus pés estarem sujos, suas sandálias estarem sujas, você chegava da rua, o servo mais inferior da casa, ou às vezes o servo mais novo da casa, ele te recebia, ele desamarrava suas sandálias, guardava elas e lavava os seus pés. João, ele olha para esse homem que está vindo depois dele, que é muito maior do que ele, e João, ele vê o quão indigno ele é, a ponto dele falar assim: eu não sou digno nem mesmo de levar. Não é nem questão de lavar os seus pés, de desatar as suas sandálias, de cuidar dele. Não, eu não sou digno de pegar no sapato que ele pisou na rua. Eu não sou digno. Ele é tão maior e tão mais poderoso que eu, que a minha indignidade não permitiria nem mesmo levar as suas sandálias. Eu entendo João Batista. Eu entendo a reação de João aqui no nosso versículo 14. Porque muitas vezes nós vivemos momentos assim. Momentos em que nada e o que está acontecendo não faz sentido na nossa cabeça. Momentos em que nós somos surpreendidos por situações que estão além da nossa capacidade de compreender. Quantas vezes, irmãos, eu e você estamos em períodos assim nas nossas vidas, momentos que nós nos sentimos indignos, momentos que nós nos sentimos incapazes, e como João Batista, começamos a lutar contra Deus. O versículo 14 diz isso. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Sabe, por ser algo que não faz sentido na nossa cabeça, nós tentamos apresentar a nossa lógica para Deus, nós tentamos mostrar as nossas razões, tentamos argumentar com Deus e falar: não, Deus, o Senhor talvez errou a pessoa. Fulano é muito mais preparado do que eu. Ciclano tá num momento melhor, parece ser mais íntimo. Essa é a pessoa que o Senhor tinha que chamar. Essa era a pessoa que o Senhor tinha que contar com ela, contar com ele, não eu. Quantas vezes nós somos postos por Deus em momentos assim? Momentos que para mim e para você não fazem sentido. O que você vive na sua casa, o que você vive na sua família, o que está acontecendo no seu trabalho, no seu serviço, aquilo que começou a acontecer na sua faculdade, na sua escola, o que tem acontecido com a sua família, você fala assim: mas isso não faz sentido algum. Eu tenho feito as coisas certas, eu estou no caminho certo, e aí eu olho e, peraí, aonde Deus me colocou, em um lugar que, peraí, talvez outra pessoa deveria estar aqui. Talvez outro deveria estar aqui. Sim, irmãos, nós acreditamos que podemos persuadir Deus e mostrar as nossas razões. Espera aí, Deus, calma. Senta aqui do meu lado e vamos tomar um café com Deus Pai. Isso. Deixa eu te falar, se a gente mudar a rota, se a gente mudar o caminho, e se a gente mudar o jeito, e se o Senhor escolher primeiro aí o Senhor me deixa um tempo de stand-by no banco, sabe, quando essa pessoa cansar eu entro no jogo, e se a gente fizer diferente, nós procuramos demonstrar as nossas razões, nós tentamos das nossas maneiras de impedir Deus de fazer aquilo que Ele deseja fazer. Todos nós somos assim. Eu, você, quem está do seu lado, quem está à sua frente, quem está atrás de você, todos nós em algum momento da nossa vida, em algum momento das nossas histórias, nós somos assim, pensamos que podemos impedir Deus. Porque se eu mostrar, calma, Deus já sabe, Deus já vê. Mas o meu coração, Ele conhece mais do que qualquer pessoa. Alex, você não sabe o que eu fiz nessa semana? Não sei, mas Deus sabe. E aí a gente, por dureza de coração, ou talvez nós, pelo senso de indignidade,
ou pelo pecado que nos cega, nós queremos enfrentar Deus, queremos lutar contra Deus e acreditamos que podemos sair vencedores disso. Ah, mas eu conheço aquela canção que diz: Jacó segurou o anjo. Já tem os irmãos começando aqui, ó. Calma, irmão, dá uma segurada. Segura. Mas você viu como que Jacó sai dessa batalha? Sai mancando. Ele não sai nem o mesmo. É como se falasse assim: fatality, não existe mais Jacó, agora é Israel. Aquele cara já morreu aqui. Nós acreditamos que podemos lutar contra Deus e contra a vontade de Deus e sair vitoriosos. Acreditamos que podemos impedir Deus de fazer aquilo que Ele se propõe a fazer. João tenta impedir Jesus. João leva até mesmo o seu argumento para Jesus. No entanto, a resposta de Jesus é talvez a resposta que você precisa ouvir nessa noite. A resposta de Jesus a João, talvez é a resposta que eu preciso ouvir. Jesus diz no versículo 15: deixe assim por enquanto. Deixe assim por enquanto. Ah, meus irmãos, essas são palavras do nosso Senhor. Enquanto nós tentamos mudar os seus planos, enquanto nós tentamos seguir por um caminho diferente daquele caminho que Deus nos colocou, enquanto nós lutamos contra aquilo que Deus nos chamou a fazer, você sabe, Deus já falou contigo. Você não precisa de um profeta, você não precisa de um pastor, de um apóstolo, de um bispo falando novamente, porque você sabe. Só que a gente não tem vergonha na cara. Agimos como um bando de safados. Não tem vergonha na cara. Eu sei o que Deus quer de mim, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não quero fazer desse jeito. Eu não quero seguir esse caminho. Eu até sei, Deus me chamou para isso, é mesmo? Você sabe? Sei. Deus conta comigo para isso. Você sabe, que bom, mas desse jeito eu não quero fazer. Como diria o ditado popular, é o poste mijando no cachorro. Parece que as coisas se inverteram aqui. Acreditamos que podemos lutar contra Deus e Jesus se volta a nós e Ele diz: deixe assim por enquanto. É como se Jesus falasse assim: olha, isso, vai ser assim. Deixe que as coisas se mantenham desse jeito, por enquanto. Para João é basicamente isso que Jesus está falando: João, vamos seguir o que está sendo proposto aqui. Não, sim, eu sei que você sabe, João, que eu batizo com o Espírito Santo e com fogo, mas agora, nesse momento, o que eu quero de você é isso. Então, deixa assim por enquanto. O momento em que Jesus vai fazer aquilo que Ele tem que fazer, Ele sabe. Agora o momento é de nós ouvirmos de Jesus: deixe assim por enquanto. Jesus está falando para você: calma lá, espera, deixe assim por enquanto. O que está acontecendo tem que acontecer, e desse jeito. Não, mas eu vou tentar impedir. Tenta, mas não vai mudar nada. Mas não tem que ser assim. Tudo bem, pode levar suas reclamações para a caixinha de reclamações de Deus, que Ele vai até ouvir, mas Ele não acata. A resposta de Jesus não é um simples não à objeção de João. A resposta de Jesus também não é nenhuma repreensão, porque João está tentando impedir o batismo. A resposta de Jesus revela que aquele momento estava muito além da compreensão natural. Serve a mim e a você isso. Você ouvir de Jesus hoje, não do Alex, mas de Jesus: deixe assim por enquanto, é Jesus te mostrando que, peraí, talvez você não está entendendo o cenário por completo. Talvez você não está vendo tudo o que está acontecendo.
Você está aí, só consegue ver o que está diante dos seus olhos, mas tem muita coisa acontecendo nos bastidores, longe de você, longe dos olhares das pessoas, longe daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acredita, está muito longe disso. E Jesus fala: espera, está além da sua compreensão. A resposta de Jesus a João mostra que o seu batismo é diferente de qualquer outro batismo que João estava realizando no Jordão, pois ao descer as águas do Jordão e ao sair dessas águas, Jesus no versículo 15 diz que ele está cumprindo toda a justiça. E o que significa isso? O que você vê, não precisa responder para mim, mas responda para você mesmo e para o Espírito Santo. O que você vê quando você lê e quando você folheia as páginas do Antigo Testamento? Quem gosta de ler aí a Bíblia? Quem não gosta, você está na religião errada, então, irmão. Tudo bem que hoje está muito mais fácil, coloca no GPT, resuma para mim. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Mas o que você vê quando você lê o Antigo Testamento? O que você entende? Algumas pessoas se encantam com as histórias extraordinárias que nós vemos. Histórias de um menino derrubando um gigante, de um homem forte levando um portão da cidade nas costas, histórias de um mar que se abre, de pão que cai do céu, de água que sai da rocha, histórias magníficas. Outras pessoas ficam impressionadas com a maneira como Deus agiu e sempre agiu no decorrer de toda a história, do início até o final do Antigo Testamento. Vemos Deus trabalhando incansavelmente. Ou talvez você é aquela pessoa que lê bastante, mas não entende nada. E você fala assim: eu prefiro ficar só com Salmos. Esse negócio de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, parece estar repetindo tudo. Esse negócio de ficar lendo números e não sei quem gerou não sei quem, e tem um bando de contagem, não faz sentido para mim. Essa coisa de ficar lendo as leis lá de Levítico, o que tem que levar para o templo, o que não pode levar. Alex, eu não entendo nada disso, eu prefiro ler os Salmos. E o meu preferido é o 23. Se bobear, você nem sabe ele, mas porque todo mundo fala, você fala que é o seu preferido. Eu não sei, irmão, eu não sei o que você vê, o que você entende, o que você percebe quando você lê o Antigo Testamento. No entanto, uma das maneiras de observar o Antigo Testamento das nossas Bíblias é perceber que o homem, por muitas vezes e por muito tempo, tentou, e às vezes nem tanto, mas o homem tentou obedecer, tentou ser fiel e cumprir as exigências de Deus, por várias vezes. Você vê alguém desobedecendo, vem Deus e fala assim: tem que fazer isso. E a pessoa fala: beleza, Deus, vamos renovar nossa aliança, agora vai ser tudo novo. Dá 2 passos na frente e faz o mesmo erro. De maneira bem simples e até grosseira, se nós pudéssemos resumir o Antigo Testamento, nós veríamos uma história que se repete. A história de pessoas que ouviram de Deus aquilo que deveriam fazer e falharam. Você pode enumerar tantas e tantas pessoas assim. Você pode falar de Davi, de Salomão, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Josué. Você pode falar de Samuel, de Elias, de Eliseu. Todo esse povo, toda essa galera, e até aqueles que não são nomeados, foram pessoas que sabiam e ouviram de Deus aquilo que deveriam fazer, só que eles falharam. Eu gosto de entender e eu gosto de analisar o Antigo Testamento, e eu olho para as nossas Bíblias e você percebe que você tem uma porção muito maior do Antigo Testamento, não é verdade? Olha só, por que a gente não tem meio a meio? Por que a gente não tem 33 livros do Antigo e 33 do Novo? Por que essa variação e esse tamanho tão... Eu gosto de ver isso como que, olha só, Deus permitiu o homem por tanto tempo, para que ficasse claro na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, no plano A, no plano B, no plano C, de que ele tenta cumprir o que Deus pede, só que ele falha sempre. Nós também somos assim. Tentamos cumprir, tentamos fazer aquilo que Deus quer e falhamos.
Eu gosto quando Paulo ele escreve à igreja de Roma, a carta aos Romanos, e ele pergunta assim: ora, a lei, ela é ruim? Ela é má? Aí alguém poderia falar assim: claro que sim. Porque a lei, se acontecia uma coisinha, mandava apedrejar, mandava matar. Só que Paulo ele faz a pergunta e ele responde: de maneira nenhuma. E ele nos diz o propósito da lei. O propósito da lei é o seguinte: ele diz: olha, antes eu não sabia o que era o pecado. Antes eu não sabia o que era o erro, antes eu não sabia o que era falhar contra Deus, só que veio a lei e me disse: olha, você não pode fazer isso, você deve fazer isso, e quando eu falho, agora eu sei. A lei é um outdoor gigante de Deus falando: faça isso, evite aquilo, para que a gente saiba a vontade dele. Só que desde os tempos do Antigo Testamento ninguém consegue, ninguém conseguiu. O povo de Israel, que tentou ser tão reverente em alguns momentos, não conseguiu. Profetas, reis, homens de Deus, mulheres de Deus, não conseguiram. É por isso que em seu plano de redenção, Deus envia o seu Filho Jesus ao mundo, pois naquilo que muitos falharam, Cristo cumpre plenamente com êxito todas as exigências do passado. Nas palavras ainda do apóstolo Paulo, Cristo é o fim da lei. Não porque a lei deixa de existir ou então a lei acaba, mas porque em Cristo existe o cumprimento de todas as leis do Antigo Testamento. Traga a sua memória e coloque na sua cabeça tudo que você for ler no Antigo Testamento, todas as exigências de Deus ao seu povo no Antigo Testamento, o povo não consegue cumprir, mas em Cristo a lei é cumprida, ela é realizada. Ano que vem, irmãos, não esse ano, mas ano que vem nós vamos exatamente lidar com esse texto de Mateus capítulo 5. Jesus fala assim: não pensem que eu vim abolir, não pensem que eu vim acabar com a lei, não! Eu vim cumprir a lei. E Jesus é aquele que cumpre todas as exigências do passado que revelam a vontade de Deus. Mas não só isso. No batismo aqui, ao ser batizado por João, Jesus não só cumpre as exigências do passado, como ele vai fazer em toda a sua vida, como ele também cumpre as exigências atuais, as exigências para o seu povo, para a sua igreja. No batismo de Jesus nós vemos em primeiro lugar a sua humilhação, porque aquele que era o maior, aquele que era o mais poderoso, se faz o menor, se faz o servo e se coloca no lugar de humilhação. João Batista sabe disso, porque ele fala assim: não sou eu que deveria te batizar, era o Senhor que deveria me batizar, eu que deveria ir até você e você que veio a mim. No batismo de Jesus nós vemos a submissão de Cristo, porque Jesus estava pronto para fazer toda a vontade de Deus, não a vontade dos homens. Cumprir toda a justiça não era aquilo que eu e você achamos que é o certo, mas aquilo que Deus fala que é o certo, e Jesus estava pronto para isso. E em terceiro lugar, o que nós vemos no batismo de Jesus é a sua identificação com o seu povo. Porque mesmo sem pecados, como o escritor de Hebreus nos fala isso, porque mesmo sem necessidade de se converter, Jesus se humilha, Jesus se submete ao batismo, porque Ele é o cabeça da igreja. Ele é aquele que serve-nos de exemplo supremo e único. Por certo, irmãos, somente por esses três motivos, pela humilhação de Jesus, pela submissão de Jesus e pela identificação de Jesus com o seu povo, esse batismo aqui já é diferente do nosso. Porque quando eu e você descemos as águas do batismo, isso não foi uma humilhação. Para falar a verdade, foi uma honra. Eu gosto quando o Charles Spurgeon, ele vai falar de João Batista, ele fala assim: João Batista nunca correu de um dever, mas ele quase se negou a uma honra. A gente quer as honras, ninguém quer o dever.
Alex, quando é que eu vou ser honrado nessa igreja? Quando é que vão me dar um posto de liderança? Alex, quando é que vão aplaudir a mim? João Batista fez o contrário, toma cuidado. Você e eu não fomos humilhados quando descemos as águas do batismo, até porque quem nos batizava, sei lá quem te batizou, quem foi o pastor que te batizou, sei lá, mas quem foi um instrumento é igual a você, é igual a mim, todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça de Deus, então não houve humilhação. Já sei, então houve submissão, em certo sentido sim, nós nos submetemos à vontade de Deus em falar: Deus, se é isso que é necessário e eu preciso fazer, eu vou fazer, mas não igual a Jesus, porque o meu batismo e o seu batismo não cumpre todas as exigências de Deus, nós não cumprimos toda a justiça de Deus no nosso batismo, não, até porque eu sei que depois que você se batizou, talvez no mesmo dia ou no dia seguinte você errou, você pecou, na semana seguinte você errou, você pecou. E é claro também que o meu batismo e o seu batismo, quando nós descemos as águas do batismo, não quer dizer que nós estamos nos identificando com o nosso povo, como se nós fôssemos o cabeça da igreja, não quer dizer que nós somos o alfa, não quer dizer que nós somos o início, nós somos o começo, não. Jesus é esse cara, Jesus é essa pessoa. Talvez só por esses 3 motivos a gente já poderia entender que o batismo de Jesus não é igual ao nosso batismo. Só que o que torna o batismo de Jesus algo extremamente único e importante na história são os versículos 16 e o versículo 17. O texto bíblico nos diz que quando Jesus ele sai das águas do batismo, os céus se abrem e de maneira extraordinária é possível ver e ouvir a ação trinitária de Deus. Esse é um dos textos mais explícitos com relação à Trindade, por exemplo. Na mesma cena nós vemos o Filho sendo batizado, vemos o Espírito descendo e repousando sobre o Filho, e nós ouvimos a voz do Pai se direcionando ao Filho. Pai, Filho e Espírito Santo, no mesmo texto. O batismo de Jesus ele deve ser compreendido por nós de maneira diferente, porque ele não é apenas um ritual de identificação com o seu povo. Quando Cristo desce as águas do batismo e logo após ele sai delas, nós não estamos falando apenas de um símbolo, ou melhor, nós não estamos falando de um símbolo de alguém que morreu para o mundo e agora vive para Deus. Nós não estamos falando de um sepultamento espiritual, onde você morreu, enterrou o velho homem e agora você sai das águas como um novo homem. Não, Jesus não é uma pessoa que estava morta espiritualmente e que precisava reviver. Eu e você somos esse. Nós estávamos mortos e nas águas do batismo simbolizamos isso. Morremos para o mundo e agora eu estou e eu me decido a caminhar com Deus. O que acontece aqui, a maneira como possivelmente Mateus gostaria que enxergássemos o que acontece aqui, é a coroação de um rei. Lembre-se que nós estamos na narrativa de Mateus, no Evangelho de Mateus, e o intento de Mateus e o desejo de Mateus é apresentar Jesus aos seus leitores como o rei prometido que estava por vir e que veio. O que acontece no batismo de Jesus não é um ritual qualquer, não é um rito de simbolismo, não, o que acontece aqui é a coroação de um rei. E sim, talvez alguém aqui poderia lembrar e falar assim: mas peraí, Alex, cadê a coroa? Sim, tem a coroa quando Jesus ele vai ser crucificado. Ali os soldados romanos, eles pegam espinhos e eles colocam na cabeça de Jesus. Só que nesse momento em que os soldados colocam espinhos na cabeça de Jesus, eles fazem isso como uma chacota. Eles fazem isso como zombaria. Eles fazem isso como parte da grande humilhação que Jesus estava sofrendo.
Ora, esse não é o rei dos judeus, então coloque uma coroa de espinho na sua cabeça para aumentar a sua agonia e a sua dor mais ainda. Coloquem ali um pano escarlate, um pano vermelho nas suas feridas e vamos aqui adorar ao rei. Tudo isso fazia parte da humilhação que Jesus estava sofrendo por mim e por você. Aqui em seu batismo o que nós vemos é uma grande exaltação. É diferente, irmãos. É algo que não vem das mãos de um inimigo, é algo que não vem das mãos de um homem caído, mas é algo que provém do próprio Pai, algo que vem diretamente dos céus. O batismo de Jesus não é apenas um ato simbólico, é a manifestação pública de que o reino de Deus estava sendo inaugurado e que o rei chegou. O rei está sendo coroado aqui. E para esse ponto eu chamo a sua atenção. O que nós podemos perceber é que Deus ele não se dirige particularmente a Jesus. O texto deixa claro isso. Deus ele não se dirige especificamente, individualmente, pessoalmente para Jesus, como se Jesus estivesse ouvindo uma voz na sua mente. Como se Jesus só estivesse sentindo isso dentro do seu coração. Não, não. O Pai não diz: Jesus, você é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Não. O Pai não está falando com o Filho. O Pai está falando sobre o Filho. O Pai não está se dirigindo pessoalmente ao Filho. O que nós vemos aqui é Deus Pai apontando para Cristo Jesus e declarando para todos aqueles que estavam vendo aquela cena, assim como nós hoje aqui nesse lugar, apontando para Cristo e dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Eu sei, irmãos, que muitos aqui querem ouvir isso da boca de Deus. Só que eu tenho uma triste notícia para você. O único que pode ouvir isso, o único capaz e digno de ouvir isso da boca de Deus, pelo menos aqui e pela eternidade também, é só um. Somente uma pessoa pode ouvir: esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. Jesus. Mas tem aquela música, não é, Alex? Mas tem aquele louvor. Mas fulano falou. Não, irmãos. A fé cristã, ela não gira em torno de nós. A fé cristã, ela não gira em torno da minha vontade, do meu eu. Eu acho que a minha vida gira em torno de mim. Eu acho que as pessoas, quando eu passo, elas que estão me olhando, como se eu fosse a pessoa mais importante da face da terra, como se todo mundo não tivesse nada para fazer e falar assim: olha, você viu o que o Alex fez hoje? Nós achamos isso. Você acha que, quer saber, sabe fulana? Tenho certeza, está falando de mim, ó, minha orelha está pegando fogo. Vai lavar ela então, irmão, às vezes é isso, está suja a orelha, alguma coisa assim. Vai no médico para ver o que está acontecendo. Pode ser alguma alergia, algo assim, você está aí. Ó. Não, fulano está falando mal de mim. Você deitou com a orelha, ficou o dia todo assistindo Netflix, aí você levanta com a orelha vermelha e fala assim: não estão falando mal de você, não. Não. Você não é o centro do universo. A fé cristã, ela não gira em torno de nós, ela gira em torno dele. A vida cristã não é um esforço para nos tornarmos agradáveis a Deus pelos nossos próprios meios. A vida cristã é um convite para nos prostrarmos e nos rendermos diante do grande Rei. Quando o Pai diz: esse é o meu filho amado, Ele está revelando todo o seu amor, toda a sua aceitação, todo o favor divino que repousa em uma pessoa, Jesus. Não em mim, não em você. Mas Alex, eu sou tão especial. Pode ser, irmão, pode ser. Mas o Filho amado em quem o Pai se agrada é Jesus.
A fidelidade, a integridade, o senso, a intensidade com que João Batista vivia o seu chamado, não foi capaz disso, de fazer com que Deus abrisse os céus, descesse sobre João o Espírito Santo, e Deus falasse: olha, esse é o João, o meu filho em quem eu me agrado. Não! Os rituais da antiga aliança e os atos da nova aliança também não podem fazer isso. É em Jesus e somente em Jesus que o céu se abre. É em Jesus e somente em Jesus, e por causa de Jesus que nós vemos o Espírito descer. É por meio de Jesus e não de outra pessoa que nós podemos ouvir a voz do Pai. Se você acha que é o seu pastor que fez isso, aí não, por isso que não, o seu pastor não pode nada. Nós estamos no mesmo lugar, não somos nem dignos de levar as suas sandálias. Ah não, porque na igreja tal, na igreja B, eu fui lá e não sei o que aconteceu, e glória a Deus, e vamos aplaudir o Senhor Jesus pela igreja. Não, a igreja não pode fazer isso. É por causa de Jesus que o céu se abre, é por causa de Jesus que o Espírito desce, é por causa de Jesus que nós podemos ouvir a voz do Pai. Sabe, irmãos, eu preciso confessar algo. Quando o culto acabar, quando as luzes se apagarem, quando todos nós estivermos indo para as nossas casas, eu sei que esse é o tipo de sermão que me deixa triste durante todo o trajeto até a minha casa. Depois de pregar esse sermão aqui que você está ouvindo, eu tenho certeza que eu vou ouvir algumas vezes da minha esposa, Roberta, que não está aqui embaixo, está na escolinha hoje, com as crianças, mas eu sei que ela vai me perguntar algumas vezes: o que foi? E eu vou responder assim como as mulheres respondem, porque eu aprendi: nada. Né? Já peguei, vocês fazem isso, hora de dar o troco. Mas de verdade, esse é o típico sermão que depois de pregar, isso me deixa triste. E assim, essa tristeza, ela não vem pelo conteúdo do sermão. Essa tristeza, ela não vem porque de alguma forma eu penso que falhei em entregar a mensagem do jeito certo. Não, às vezes acontece. Às vezes eu falo: nossa, era para ter falado aquilo, não era para ter falado aquilo. Acontece, gente que prega, a gente fica às vezes pensando, assiste depois o que foi gravado. Essa tristeza, ela não surge por isso. Essa tristeza, ela surge por você. De verdade. Essa tristeza, ela surge por você que é tão apaixonado pelas coisas desse mundo. Essa tristeza, ela surge por você que se encanta e ama tanto as coisas dessa era. Eu fico triste depois de pregar um sermão como esse, por você que vem à igreja, se propõe a estar aqui e deseja ouvir mensagens, e apenas mensagens práticas, do que eu preciso fazer, quais são os 3 passos que eu tenho que dar, qual é a oferta que eu tenho que dar, o voto que eu tenho que fazer, qual campanha. A minha tristeza é por você que, quando ouve uma pregação como essa, você sente sono, você sente tédio. Eu sei que às vezes eu não vou ficar gritando aqui para te acordar, irmão. Também não vou ficar falando: fala para o irmão que está do seu lado. Não vou falar: levanta a mão aí que o anjo está vindo. Não preciso fazer isso, eu não preciso fazer isso. A minha tristeza, de verdade, eu fico triste com você que, ao ouvir essas coisas, o que se encontra na sua mente, no seu coração, é apenas o desejo de que tudo isso acabe logo e você vá embora para sua casa. Vamos, Alex, já está terminando o culto. Vamos, a gente precisa agilizar as coisas. Irmãos, eu digo isso porque muitas vezes nós estamos tão cegos e nos tornamos tão insensíveis, a ponto de nós não amarmos mais aquilo que Deus ama: Jesus. Às vezes por causa do nosso pecado que nos cega, que nos deixa entorpecidos, porque alguém assim não sabe que está errado,
Porque alguém assim continua defendendo os seus pontos. Porque alguém assim não se rende. Porque alguém assim fala: eu sei o que eu tenho que fazer, eu faço do meu jeito. Cego, insensível. Gente assim, pessoas como nós, que chegam a esse ponto e já não tem mais prazer naquilo que Deus tem prazer. Jesus. Gente que não consegue mais amar. Gente que não consegue mais ter prazer no Filho. Aquilo que nos agrada, irmãos, aquilo que nos traz prazer, é ouvir sobre coisas terrenas. Um bom culto para você é quando o pastor diz quais rituais, gospels, porque tem que colocar esse termo, para ser aceitável dentro da igreja evangélica. Quais rituais gospels você tem que fazer hoje? Pessoal, eu vou vender essa garrafinha no final do culto por R$100. Quem tomar um gole dessa água, babada por mim, na semana vai receber uma grande bênção. Aí você fala: tô a R$100. E se eu der 200, posso dar 2 goles para 2 bênçãos? Quantas vezes eu tenho que vir aqui, Alex? Aonde eu tenho que escrever o meu nome? Para que eu tenho que me prostrar? Para que eu tenho que vender a minha alma? Qual que é a parada, Alex? Qual que é a mandinga que eu tenho que fazer para eu ter as coisas? Fica tranquilo, irmão, você não precisa ter as coisas te têm. Você não precisa ter, não, essas coisas já possuem você, possuem a sua vida, a ponto de você ter alegria somente com elas. Sabe o marido, a esposa, que ama o seu cônjuge, mas que arruma um amante, uma amante, e aquela paixão que foi jurada diante de Deus, diante de um altar, aquele compromisso no cartório, diante das pessoas, aquelas flores que aparecem quando você vê o mozão, some. Porque agora aquilo que te traz alegria não é estar com aquela pessoa, você quer estar com aquele outro, você quer estar com aquela outra. Não, mas porque ele me entende. Não, mas porque ela me vê, eu posso estar assim, parecendo o barril do Chaves, mas ela está vendo o Rodrigo Wilbert aqui. Está cega, que nem você está cego. Aquilo que nos dá alegria, aquilo que nos agrada, que nos traz prazer, são coisas passageiras. Falar sobre Deus, falar somente sobre Jesus, e não te dar um passo a passo para como que a sua vida vai melhorar. Essa pregação é chata. Poderia ter resumido isso aí em 15 minutos. Você demorou tudo isso até chegar aqui, agora. Como Paulo diz, causa-nos comichão nos nossos ouvidos, coceira nos nossos ouvidos. A gente não consegue prestar atenção 5 minutos. Tem que olhar para o celular. Tem que conversar com quem está do lado. Tem que ver quando terminou o jogo. Tem que ver se está programada toda a sua semana. Tem que ficar lembrando o que você vai fazer no serviço. Tem que ficar lembrando se você comprou a passagem da viagem. Tem que ficar lembrando se quando você chegar na sua casa, eu tranquei o portão, não tranquei o portão, deixei o fogão no fogo. A nossa cabeça vai para longe, porque não é algo mais que nos agrada ouvir sobre isso. Enquanto isso nos céus, o Pai olha para o seu filho e fala: não são essas coisas, mas é esse, o meu filho amado em quem me agrado. Hoje nós desejamos Jesus. Hoje nós cantamos a Jesus, por Jesus e sobre Jesus, mas parece que sempre queremos acrescentar mais alguma coisa nisso.
Viemos, planejamos ir à igreja aos domingos, ouvir a pregação, mas isso não nos contenta, não nos traz alegria ouvir sobre Cristo. Nós precisamos saber, e amanhã, Alex, como é que eu vou pagar os meus boletos? E isso é importante, tudo bem, eu não estou falando que você não deve se importar com isso. Mas como é que eu tenho que lidar lá no meu serviço? Eu tenho que fechar esse negócio ou eu não tenho que fechar esse negócio? Eu tenho que ir para esse caminho ou não tenho que ir para esse caminho? A gente está preocupado com tantas coisas que são passageiras, porque, irmãos, é só Deus permitir, e sim, por mais que seja doído, mas é só Deus permitir, que nem aconteceu alguns anos atrás em todo o mundo, para você falar e ver que tudo isso desmorona. Tudo isso acaba. E aí o que sobra? Na pandemia a gente não podia se reunir na igreja. E gente que reclamava da igreja, reclamava porque não podia ir para a igreja para reclamar da igreja. Porque esse é o ciclo. Não se pode, Luciano, não se pode se reunir, fecha, tá bom, vai ser só live. Não gosto desse negócio de live, eu gosto de ir para a igreja. Mas quando você ia para a igreja, você ficava dormindo, você ficava conversando. Você fazia o que na igreja? Não, eu gostava de ver para depois reclamar. Aí eu tenho motivos para toda a minha semana no WhatsApp ficar falando mal. Irmão, se você quiser motivo, depois me chama que eu tenho um monte também. Eu tenho uns que você nem sabe. Se você quer só isso, motivos para reclamar, falo da igreja, falo da minha vida, você vai ter um monte. Fica 5 minutos conversando comigo. Se você está procurando, é fácil encontrar. Nós não nos contentamos, não nos alegramos mais com isso. Enquanto nós deveríamos nos contentar e saber que Jesus é tudo que nós precisamos e ficar alegres com isso, isso não causa mais nada. Talvez lá atrás, quando você ouvia isso, o seu coração palpitava. Lembra no dia que você levantou a mão e falou assim: deixa eu ver se tem ninguém, eu aceito Jesus. Lembra no dia que você estava na fila para descer as águas? Você falava: meu Deus do céu, essa água está gelada. Mas não estou nem aí se ela está gelada, eu vou entrar, vou batizar. E você ficava naquela emoção, quase faltava o ar. Lembra de quando você abria a Bíblia e você não conseguia ler? Não é porque você não sabe, mas é porque você lia uma palavra e as lágrimas vinham no seu rosto. E você falava: meu Deus do céu, como que eu vou ler? E molhava a página. Você falava... Lembra? Você consegue lembrar desse momento em que tudo isso trazia alegria para o seu coração e não reclamação? Porque o pastor fala muito, porque termina tarde o culto. A gente está tentando destruir todas as desculpas, irmão, não termina tarde. O pastor fala muito, eu não posso falar muito. Isso aí não consegui mudar ainda não. Mas terminar tarde a gente não faz. A gente está tentando destruir todas as desculpas. Mas e quando tudo isso que é terreno e passageiro passar, o que sobra na sua vida? Qual é a alegria que vai te sustentar em meio à aflição? Eu sei que você veio atrás talvez de respostas hoje. E eu não sei quais são as respostas que você busca, mas eu tenho apenas uma resposta para te dar, e é essa: Jesus. A única resposta que eu posso te dar nessa noite, e a resposta que Deus preparou essa noite para que você ouvisse, é Jesus. É nele que podemos ver o cumprimento de toda a justiça de Deus. É nele que nós vemos humildade e soberania e poder coexistirem sem nenhuma tensão. É em Jesus que nós vemos e encontramos o amor de Deus em sua plenitude. É em Jesus que nós somos aceitos pelo Pai e somos adotados como filhos. É em Jesus. E é sobre isso que Paulo escreve em Efésios capítulo 1, abra sua Bíblia. Efésios, capítulo 1,
O versículo 3, Paulo escreve o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no Filho amado do Pai. Nele, em Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Essa é a resposta que você precisa para a sua vida: Jesus Cristo. Não há outra resposta, não há outro alvo, não há outra coisa que você precisa saber, que você precisa ter: Jesus. Sim, nós achamos que precisamos de muitas coisas, mas não precisamos de tantas. O que nós precisamos mesmo é do Filho amado que alegra o coração do Pai. Jesus. Por isso nessa noite, meu irmão, por isso nessa noite, minha irmã, volte os seus olhos para Jesus. Tire os seus olhos das distrações desse mundo. Tire os seus olhos das frustrações que esse mundo nos traz, porque infelizmente, quando você vencer essas frustrações, outras virão, e se você continuar com seus olhos nelas, você vai passar a sua vida toda e perder aquilo que é mais precioso: Cristo Jesus. Pare de tentar encontrar em outras coisas aquilo que somente Ele pode oferecer. Ou Cristo é tudo nas nossas vidas, ou Ele é nada. Não tem como nós vivemos uma vida dúbia, em que nos apaixonamos pelas coisas do mundo e nos momentos livres nós vivemos uma história de amor com Jesus. Não dá para você ter um coração que ama ouvir as coisas que o mundo pode dar e um coração que ama ouvir as coisas que Jesus pode fazer. Não há espaço para essas duas coisas dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua mente. Ou Cristo é Senhor, ou Cristo é Rei, ou nós estamos nos prostrando diante de outros senhores, diante de outros reis. Ou Jesus é o Rei que governa a nossa existência, ou nós continuaremos como súditos dos nossos próprios desejos, servindo os nossos próprios reinos, e nunca conheceremos a verdadeira liberdade que há em nos rendermos completamente ao único e soberano Rei.
Se você quer algo prático para essa noite, é isso. Se renda ao verdadeiro Rei. Se renda àquele que o Pai observa e diz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Se renda àquele que nós temos certeza que o Pai ama, que o Pai se agrada. Ah, Alex, mas se eu fizer tal coisa, será que Deus vai gostar? A gente fica com essas coisas, né? As coisas da terra nos causam essa dúvida. E se eu fizer tal coisa? Eu posso fazer isso? E tatuagem pode? E beber pode? No cinema pode? Jogar futebol pode? Jogar videogame pode? A gente fica com essas coisas da terra, coisas terrenas. Enquanto isso, nós temos uma certeza dita diretamente do Pai: esse é o meu filho que me agrada, esse é o meu filho que eu amo. Que possamos amar aquilo que o Pai ama, que possamos encontrar prazer e alegria naquilo que traz prazer e alegria ao Pai. Que Deus nos ajude e que Ele tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar.